Ok, presidente, iniciar a gravação. Ok, então retomando, vamos fazer agora o julgamento dos processos que saíram por vista de mesa nas sessões anteriores, iniciando pelo item 104 da pauta, processo do Dr. Matheus. E aí... Bom, item 104 da pauta, eu apenas, presidente, fiz um acréscimo de um parágrafo no meu voto, tendo que a motivação adotada pelo DRJ para indeferir o pleito, invocando o parágrafo 11 do artigo 3º da EN 900, não é o mais adequado à solução dos autos, isso porque a exigência em epígrafe deve ser compreendida no contexto em que os valores constantes na GFIP são inferiores ao que constam na folha de pagamento, sendo que no caso, conforme informado pelo CEORT, apenas na competência 2 do 6 é que a situação se verifica, sendo que nas demais valores constantes na folha são inferiores aos da GFIP. De qualquer forma, as irregularidades foram sanadas. Tá. Então, doutor Clédison. Presidente, eu entendo, então, esse acréscimo ele é um fundamento relevante, não só no que se baseou a decisão da DRJ, hora recorrida, como também os fundamentos da unidade da Receita para indeferir o pleito, se baseando em exigências que, no meu modo de ver, deveriam ser conduzidas de um outro modo, porque indicavam que não existia os valores devidos, eles tinham sido declarados. Poderia haver uma deficiência na folha de pagamento ou, eventualmente, outros fundamentos. De modo que eu entendo que deve ser não julgado, decidido aqui pelo colegiado aqui em segunda instância, conforme o Dr. Matheus está encaminhando, mas sim que, como não houve uma análise de mérito pelas instâncias inferiores, o processo deve retornar ao estágio inicial, ou seja, à delegacia, para que ela emita, para que ela analise, então, o mérito, com base na documentação existente. Então, para que isso seja feito, possível, é necessário tornar nulo tanto a decisão da DRJ quanto o indeferimento inicial. Então, eu divido do Dr. Matheus para encaminhar pelo provimento, mas no sentido de regularizar o feito, né? de dar provimento ao recurso, seria nesse caso, porque só para encaminhar o raciocínio, o recorrente, ele solicita o deferimento, dizendo que estaria tudo regularizado. Não é possível atender o pleito nesse momento, porque é necessário que haja uma análise de mérito pelas instâncias inferiores. É esse o raciocínio que eu faço. Embora o raciocínio, as justificativas do Dr. Matheus estejam condizentes, me parece que pelos documentos teria direito à restituição, mas não caberia aqui, em segunda instância, nós fazermos essa apreciação diretamente, como sendo a primeira instância, né, o primeiro órgão a fazer essa análise de mérito. E sim deve retornar o processo à delegacia. Então, para anular a decisão recorrida. Isso, para anular a decisão recorrida, assim como... E retorno dos autos. Assim como o despacho acordo, para anular a decisão recorrida e o... Houve despacho decisório? Só não me recordo, doutor Matheus, se tem o termo despacho decisório. Bom, existe um despacho do CEORT, não sei se... Sim, seria despacho decisório do CEORT. Deixa eu só fazer uma consulta rápida, vamos ver se eu localizo. Com retornos dos autos à DRF de origem para análise
Do mérito, o que eu vou dizer? Para análise do pleito do contribuinte? Para análise do pleito do contribuinte, exatamente. Para reanálise do pleito, para reanálise do pleito, para análise do pleito do contribuinte Quanto ao mérito. quanto ao mérito, né? Quanto ao mérito. O despacho está nas folhas 630. 630. Isso, ele dá o de acordo com o parecer das folhas 629. Não há um despacho, não há assim é uma decisão, mas não um despacho decisório, né? Eu vou colocar despacho de folha 630. 630. Ok. Eu não sei Anular se a decisão recorrida e o despacho folha 630, com retorno dos autos à DRF de origem para a reanálise do pleito do contribuinte quanto ao mérito. eu posso olhar aqui, ele se baseia no artigo 57, da então vigente IN 900, e esse artigo fala sobre decisão sobre pedido de restituição. Então, houve uma decisão, embora não sob a forma de despacho decisório, né? Mas houve uma decisão. Uhum. Ele não usou o título, despacho decisório, mas Isso, mas o conteúdo é de um despacho decisório. Isso, o conteúdo de despacho decisório é uma decisão sobre pedido de restituição. Então, isso também faria sem efeito. Voltaria à fase anterior, que é a análise da documentação, agora a documentação existente, para que analise o mérito. Só esclarecendo, doutora... Eu não vou chamar de reanálise, eu vou chamar de análise, porque eles não avaliaram isso. O mérito não. Mérito Então, eu vou pôr a análise do pleito do contribuinte quanto ao mérito. Que é mais que E as minhas razões então ficam bem claras. Não é que eu compartilho até com o raciocínio do doutor Matheus em relação à plausibilidade do valor a ser restituído. Porém, o que me faz retornar aos autos é que, como se trata de matérias de fato, haveria necessidade de uma análise pela unidade competente originalmente, né? Uhum. Doutora Miriam? Oi. Só esclarecendo, e folha 630 e folha papel é a 620. Não, eu só coloco a folha digital. Todos os processos agora são digitais, só isso que me interessa. Eu não fico nesse e-folhas mais. Vamos lá. Raide. Eu vou acompanhar a divergência, uma vez que os documentos foram apresentados agora no recurso voluntário, e que a melhor solução é que a autoridade de origem verifique e dê seu parecer. Eu também acompanho a divergência. Eu acompanho o relator. Uma divergência. Divergência. Então, eu também. Acordo colegiado por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida e o despacho de folha 630, com retorno dos autos à DRF de origem para análise do pleito do contribuinte quanto ao mérito. Vencidos os conselheiros Matheus, relator, e Andréia, que davam provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição pleiteada. Ponto. Designado para redigir o voto vencedor, fazer, Piero? Pode ser. O conselheiro Pinheiro. Ok, processo julgado dia 4 pela manhã. Muito bem. O outro é o 88, então, por exemplo, Previdência foi, agora é o ITR. 88 é o do Vicente de Castro, é um processo de ITR, e nesse processo o lançamento ele decorreu do não atendimento à fiscalização relativamente à apresentação de documentos.
e o contribuinte ele já havia falecido. Então, eu encaminhei o voto sem provimento, né? Porque eu entendi que a correta intimação do sujeito passivo, possibilitando a entrega de documentos requeridos na intimação, deveria ser cumprida nesse caso. Aí, tá. Aí é aquele que ele era casado, comunhão total de bens? Não. Esse é aquele caso em que teve durante a fiscalização teve uma primeira intimação, o AR retornou ausente, eu acho, e quando foi na intimação para o lançamento, a intimação do lançamento, foi que tinha a motivação falecido. Mesmo assim, depois de ter tido conhecimento dessa intimação, foi feito uma intimação por edital para o contribuinte, que foi falecido, e o processo me encaminhou dessa forma. Então, eu entendi que isso é o direito de defesa, né? Deveria ter retornado, a partir do momento do conhecimento dessa falha, deveria ter retornado, ter feito o processo de forma correta, o lançamento de forma correta, intimando. Mas é esse que morreu entre o momento de responder a intimação e a autuação, não é isso? Sim. Mas o inventariante respondeu o processo, tudo? Respondeu o processo, respondeu. Cléberson. Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou explicar meu raciocínio. Na decisão da DRJ, assim como em outras, é citada uma solução de consulta interna na Receita Federal do Brasil, número 8, de 2013, que eles se baseiam para o raciocínio. Essa solução de consulta, ela é bastante interessante, ela trata exatamente de vícios quanto à sujeição passiva e situações, né, que podem ser caracterizadas como mera irregularidade, erros de fato e erros de direito. Erro de fato como possível de ser convalidado, em algumas situações, outras não, e o erro de direito como impossível de ser convalidado, levando então ao vício material. Essa solução de consulta, ela trata de uma ideia básica, ela não comporta todas as situações. Mas eu compartilho de muitos pontos, de vários pontos dessa solução, mas como ela não trata das várias situações, e especialmente, ela não trata da situação do processo aqui, em que a motivação do lançamento se dá exatamente pelo não atendimento da intimação. Esse fato não é tratado lá e ele tem que ser sempre ponderado, porque a motivação do lançamento, não estamos diante simplesmente de encaminhar a notificação do lançamento para o sujeito passivo invocado, ou não estar o auto lavado em nome do sujeito passivo correto. Há também o fato da motivação do lançamento se dá pela falta de apresentação de documentos após intimado. Então, esse detalhe não é abordado lá nessa solução de consulta, mas mesmo assim, ao menos várias decisões da DRJ eu vejo que utilizam a solução, o entendimento, procuram justificar, e esquecem de ponderar essa situação, que é relevante no meu modo de ver. Então, a mera irregularidade é uma situação que poderia acontecer. O auditor faz o auto de infração correto, ele explica tudo. A sujeição passiva está correta, mas na hora de lavrar, ele esquece da palavra espólio. E o documento chega ao inventariante. Isso é um exemplo de mera irregularidade. Não há nenhum erro de fato, não há nenhum erro de direito,
há um lapso. É uma mera irregularidade. Não é porque o nome está sem o espólio que ele quis lavrar, ou ele lavrou em nome do contribuinte falecido. Simplesmente esqueceu. Tá? Mas depois nós temos erros de fato e de direito. E aí a situação começa a ter suas nuances e deve se refletir. Erro de fato, nós temos quando a administração desconhece o fato. Mas mesmo que ela desconheça o fato, tem consequência. Ela desconhece o fato e acaba intimando, lavrando o auto em relação ao contribuinte falecido, ao espólio que já se extinguiu em razão do inventário. E isso tudo deve ser analisado quais as consequências desse erro de fato. Erro de fato não é que o auditor não sabia, é que a própria administração não sabia. Por meio de informações de declaração, por meio do correio, o que seja. A administração, o fisco como um todo, não conhece. Mas o fato existe. E se tivesse conhecimento desse fato, se a administração tivesse conhecimento desse fato, possivelmente, admitindo que a administração ela vá agir de acordo com as normas, ela teria tomado outro caminho. E essa falta de conhecimento de fato, ela pode se dar por vários motivos. Inclusive que a próprio contribuinte, inventariante, sucessores, herdeiros, fizeram declarações equivocadas, omitiram dados na declaração e induziram a não conhecer esse fato. O que também deve ser ponderado na hora da nossa decisão. Porque não é justo, não é adequado que um terceiro haja em proveito e benefício próprio, omitindo-se ou mesmo com dolo, e depois tem ainda o benefício. Ou seja, então, todas essas situações têm que ser analisadas, o erro de fato. E o erro de direito basicamente não há um desconhecimento dos fatos. Os fatos são conhecidos. O que ocorre é que a fiscalização, diante dos fatos, ela toma uma conduta equivocada. Ela não aplica a legislação equivocada. E esse é o vício mais grave. Fiscalização, que nem nos processos que eu trouxe antes, nós jogamos na quarta, né? Fiscalização tem o conhecimento da morte, do falecimento, tem o conhecimento de uma declaração de final de espólio. Mas mesmo assim, porque está no sistema, mesmo assim o auditor trata isso, não fala nada, trata como se o contribuinte estivesse vivo. Isso é um erro muito grave, é um erro grave que não pode ser convalidado. Não pode ser convalidado, ele tem que ser coibido, até para que a administração possa realizar suas atividades de uma maneira mais eficiente. Esse é o erro de direito, então, relacionado a essa falta de subsunção do fato, que não há desconhecimento em relação ao direito. Então, agora vamos para o caso concreto aqui. Nesse caso concreto, então, numa primeira análise que eu fiz, que nós discutimos no primeiro momento, o fato gerador, aí a doutora Andréia me corrija se tiver algum lapso nesse raciocínio, porque ele pode ser importante, os aspectos de fato, né? O fato gerador se deu quando o contribuinte estava em vida ainda. 2009, se eu não estou enganado, fato gerador, e ele faleceu em 2010. Sim. Perfeito, Tânia? Então, quem é o contribuinte? O contribuinte era o falecido. Não era o espólio, era o falecido. Então, a declaração de TR não foi feita... Ainda vivo. O contribuinte ainda era vivo. Era falecido depois. Isso, ainda vivo. É porque depois seria o espólio, seria o contribuinte, né? O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador, nesse sentido. Não um responsável que recebe a incumbência, a obrigação tributária por algum ato posterior. Mas então, o contribuinte praticou, a própria pessoa física em vida praticou, então não deveria estar nessa declaração nenhuma observação de inventariante, o endereço seria o próprio endereço do contribuinte. Faleceu em 2010.
Não se sabe o que aconteceu aí. Se as declarações posteriores, elas já vieram com o nome do inventariante, o que seria o correto. Se foi entregue declaração de espólio, intermediária ao final. Parece que final não tem, ainda não tinha. O que se tem é que em 2013, se eu não estou enganado, em 2013 se iniciou a fiscalização. Tá. Olha, 2013. E aí se intimou o quê? Para o endereço que estava lá na declaração de 2009. Aquele endereço era o endereço do contribuinte em vida, ou menos deveria ser, para fim de intimação. E a informação veio ausente. O que fez a fiscalização? Bom, ausente, essa intimação se responde frutífera. Vou adotar o que diz a lei. Edital. Uma vez o edital, que o edital é feito na repartição responsável pela fiscalização, que não necessariamente a repartição de residência em vida do contribuinte, residência do inventariante, do sucessor, etc. Aí depende muito, em razão da própria legislação do ITR. Mas o que dificulta muitas vezes, porque é uma estimação fixa, ainda que pela internet, etc. Bom, mas aí fez o edital, não houve pronunciamento, ele lavou a auto de infração, a notificação, sob a fundamentação de falta de atendimento. Ele não lavaria a notificação se não tivesse essa confirmação de falta de atendimento. Ele precisa justificar a glosa pela falta de atendimento. Nenhuma declaração de TR simplesmente é glosada uma área porque foi declarado a determinada área. Sempre é dado a oportunidade do contribuinte comprovar. É assim que funciona. O contribuinte não comprovou, não atendeu, foi intimado, até aí parece tudo normal. Ele fez a notificação. Na notificação, o que aconteceu? Ele mandou para o mesmo endereço. Ele pensou, estava ausente, agora pode ser que não esteja ausente, né? E veio a informação falecido. Aí, então, que a doutora Andréa argumenta. O que deveria, então, o fiscal fazer? Ele fazer um edital? Ou essa informação de falecido, ele deveria realmente agora, peraí, eu tenho que verificar isso aqui. Vou verificar nas declarações de TR posteriores, vou verificar se tem declaração de espólio, mas como é que vem a informação de falecido e eu entendo que está tudo bem? Eu preciso ao menos saber quando o contribuinte ocorreu o óbito do contribuinte. E se o óbito do contribuinte tivesse ocorrido depois da intimação lá que disse que estava ausente, é uma situação. Mas se o óbito do contribuinte aconteceu antes, então isso nada foi feito. E aí foi feito por edital e chegou, no caso, de algum modo, chegou no conhecimento não é nem da viúva, que a esposa já era falecida, né? Também parece que o casal já era falecido. Chegou em relação ao inventariante. Já era falecida. Chegou no inventariante, tomou conhecimento e ele impugnou. Então, nessa situação, eu vejo que houve realmente um prejuízo. Até no primeiro momento eu não tinha entendido assim, naquela discussão inicial, e por isso que eu tenho eu gosto de refletir mais com calma, olhar as próprias peças. Me parece realmente que houve um prejuízo para o inventariante, porque a fiscalização tomou conhecimento antes de se aperfeiçoar o lançamento, antes de se aperfeiçoar, porque não basta só lavrar, precisa aperfeiçoar, tomou conhecimento do falecimento e com esse falecimento ela não tomou medida nenhuma. E no caso, o contribuinte já era falecido em 2013, conforme alegado, de modo que ele não poderia realmente prestar informações ali, prestar informações. Deveria ser tratado como um inventariante. Pode-se argumentar
que o Correio não devia dizer ausente, porque, na verdade, o contribuinte já estava falecido, então houve má fé por parte de quem prestou essa informação para o Correio. Sei, né? Houve omissão. Depois, pelo edital, por que o primeiro edital não houve pronunciamento do inventariante e no segundo edital o inventariante apresentou impugnação? Também são suposições do que pode ter acontecido. Mas o fato concreto é que, antes de se aperfeiçoar o lançamento, a fiscalização tinha conhecimento de uma situação que deveria instigá-la, deveria fazer com que fizesse outras investigações. Mas não o fez, deixou do mesmo estado. E deixando no mesmo estado, quando se traz os fatos, se verifica que aquela intimação que foi realizada, ela trouxe realmente um cerceamento de direito de defesa. No caso, ao espólio representado pelo inventariante. Então, nesse raciocínio, eu acredito aqui, doutor André, que o que eu falei está compatível com o que a senhora disse no voto, não é? Tá sim. Não há necessidade nenhuma de... Dr. Cleverson, se o senhor me permite uma indagação? Pois não. No seu raciocínio, seria relevante o fato de não ter sido apresentada a declaração de ITR informando o óbito e nem haver declarações de espólio ao tempo deste retorno de AR com a informação falecida? Se a fiscalização fosse, nesse momento que retorna o AR ao sistema da Receita e consultasse qual era a situação cadastral e lá constasse como livro, o procedimento não seria dar continuidade ao edital? Eu acredito que aí nós poderíamos, então, ir para aquele viés, né, para aquelas hipóteses de que, de algum modo, o espólio, o inventariante, os sucessores, herdeiros, de modo geral, herdeiros, sucessores de modo geral, pudesse ter sido omitido ou prestar informações que levassem ao comportamento da administração e que isso não seria razoável tornar nulo o procedimento. Ainda mais quando o inventariante ele tomou conhecimento da notificação. Mas aí nós estamos admitindo, doutor Pinheiro, uma hipótese, né? Uma hipótese que não está nos autos. Não existe nada nos autos que demonstre que a fiscalização tomou essas cautelas. Mas eu lhe pergunto, porque o senhor encaminhou por cerceamento ao direito de defesa. O cerceamento ao direito de defesa pressupõe a lavratura da autuação com a explicitação de toda a fundamentação para se estabelecer um contraditório e ser possível a defesa. Não, o cerceamento de defesa que eu falo é que ele não teria sido intimado. Não teria sido Aí intimado. me parece que o senhor fala também sobre o vício do motivo. O motivo, ele é falso, porque o motivo foi intimado, não apresentou os esclarecimentos, as justificativas e por isso se glosa lá aquelas... não sei de nada... não lembro, no caso concreto, quais eram os... São áreas e o VTN também, parece que foi aplicado. Áreas e VTN. Parece que foi. Mas, enfim, essa motivação, ela acaba sendo falsa, ela não se sustenta na realidade. Então, não se trata apenas de cerceamento de defesa. E esse fato de que constava no sistema, se as declarações foram ou não apresentadas, se a morte foi informada oficialmente, não é ressaltado no processo, nós não temos essa informação. Mas se houvesse, a partir do momento que é apresentada a impugnação, e isso é demonstrado
não teria que ser feito, retificado esse lançamento de imediato? Refeito? O primeiro ponto... Ou ele está convalidado? Porque eu tenho Não, dificuldade em convalidá-lo. Não seria o caso de se anular e recomeçar? E se anula e se recomeça, como é que fica essa questão do vício formal em relação àquele momento de intimação, que foi o fundamento da motivação? Não, eu entendo que não é caso de vício formal, porque aí não há um desconhecimento da administração. A administração tomou um conhecimento. Ela deveria agir. O vício formal para mim só pode ser cabível por erro de fato. Vício formal por erro de fato. Porque há o vício formal também pela própria forma que não é decorrente de erro de fato, forma do auto, né? Uma falta de assinatura, por exemplo, uma data, que fosse, né? Não é um erro de fato. Mas o vício formal decorrente do erro de fato, ele pressupõe um desconhecimento do fato. E eu não vejo aí que esse desconhecimento do fato seja o caso. E sim, eu vejo que a administração tomou um conhecimento e simplesmente continuou o processo, ignorando. Aí, só que isso vai ter consequências porque antes teve uma intimação que não foi dirigida à pessoa correta, acarretou esse cerceamento de defesa que a doutora Andréa aborda, mas eu sempre abordo também os aspectos, a consequência da motivação, que eu abordei nos meus outros votos. A motivação é possibilidades de convalidação, que acarreta o vício material. Porque o senhor havia falado só em cerceamento de defesa. Não, eu acho que teria que agregar esse ponto aí. Que talvez, mas perfeito. Talvez tivesse que agregar, assim, o meu raciocínio completo. Mas o que eu quis dizer é que o que a doutora Andréa disse, eu concordo, né? Como o senhor está dizendo é que poderia não ser, talvez, suficiente no seu modo de ver, deveríamos agregar mais. Sim. Pode ser ponderado. Eu tenho uma visão diversa, mas ao mesmo tempo que complementa o voto da doutora Andréa, que em uma oportunidade anterior eu até fiz uma declaração de voto, porque o que eu vejo nessa situação é um problema maior em relação ao erro na identificação do sujeito passivo, né? Em segundo plano estaria aí o cerceamento do direito de defesa. Isso com base no disposto no artigo 10, inciso 1º do decreto, né, que é uma exigência do decreto a correta identificação do sujeito passivo. Uma vez ocorrido o falecimento do contribuinte, o lançamento deve ser proposto contra o espólio, consoante o disposto no artigo 131, inciso 3º do CTN, na qualidade de responsável tributário. Inclusive, o lançamento ele é nulo por ausência de legitimidade passiva. Caberia à Fazenda Pública promover diligências no sentido de averiguar se ocorreu a morte do devedor e quando tal fato teria ocorrido, pois o lançamento pressupõe a observância de diversas condições, entre as quais a identificação do correto sujeito passivo. Entendo que a Fazenda Pública, após identificar o falecimento do contribuinte, bem como a manifestação do espólio nos autos, deveria ter anulado o auto de infração efetuado novo lançamento em face do correto sujeito passivo, sendo irrelevante a presença espontânea do espólio no processo, por se tratar de uma nulidade insanável. Então, a minha concordância seria pelas conclusões, né, adiantando um pouco do que penso, mas talvez esse argumento possa somar também no que a gente tem discutido. Sim, qual o número, por favor? Doutor Matheus, eu queria comentar, o senhor já tinha exposto isso Sim. No momento inicial, eu queria comentar isso. Perfeito. É que o erro na identificação do sujeito passivo, conforme eu fiz a introdução no início, ele não necessariamente vai levar à nulidade do ato. Porque eu posso ter um erro, como eu justifiquei, pode ser uma mera irregularidade, mas pode ser um erro também mais sério, por um desconhecimento, mas o contribuinte,
ele aponta o erro, mas ele se percebe que foi direcionado ao contribuinte correto. E ele se defende e não alega esse erro. Então, essa irregularidade no sujeito passivo, ela não é necessariamente motivo de nulidade. Vai depender do caso concreto e do próprio comportamento de quem recebe o sujeito passivo correto. É só esse ponto que eu faço ressalva. Sim. Essa é a nossa divergência. Eu faço ressalva só porque não é um vício absoluto, que se eu não indiquei o sujeito passivo, isso acarreta necessariamente uma nulidade. Até porque as nulidades, na doutrina moderna e na jurisprudência, elas, sempre que possível, elas estão associadas ao prejuízo. Se não há prejuízo, o processo segue em frente. Mas é uma ressalva só para até dar digamos assim, um contraponto, um feedback em relação a essas suas considerações, porque senão nós vamos ter que dar a impressão que todo caso teria que ser tornado nulo de endereçamento ao sujeito passivo errado, quando na verdade eu proponho que analisemos a gravidade do vício e também se o vício ele decorre de erro de fato e por que se desconhecer esse fato, ou se é um erro de direito. Sim. Isso, doutor, complementando, já julgamos aqui na nossa turma, inclusive um processo meu, eu até vou trazer, eu acho que em novembro outro, que é exatamente isso. No momento da intimação, que foi encaminhado o termo de intimação inicial, termo do início do procedimento fiscal, o fiscal não tinha conhecimento. E vamos dizer assim, hipoteticamente, no caso concreto lá, essa notificação foi recebida, houve assinatura, só não foi prestado os esclarecimentos. Aí, após a lavratura do auto de infração, por não ter sido a intimação respondida, na impugnação veio a notícia de que veio um espólio e disse, não, mas a intimação deveria ter feito a espólio, e não ao contribuinte, porque ele já morreu não sei quando. Só que a intimação foi recebida no endereço do falecido e não foi respondida. Ou seja, caberia ao espólio, a inventariante ou qualquer outra pessoa informar ao fiscal a notícia do falecimento, né? O senhor está dando aí detalhes de fatos que são diferentes, que nós temos que ponderar. O senhor está dizendo aí, a intimação foi recebida, né? Olha o fato, ela foi recebida e a parte, o inventariante, o sucessor, permaneceu omisso. Olha isso, as consequências disso. Então, isso tudo tem que ser ponderado para que não passemos a tornar nulo toda a irregularidade na identificação do sujeito passivo, sem olhar os fatos e principalmente o conhecimento para a administração, que é inclusive um dos fundamentos daquela súmula que eu citei, a 122, se eu não estou enganado, ou 132. A súmula que fala da nulidade do sujeito passivo, né? O fundamento daquela súmula, um dos fundamentos principais é esse: conhecimento, comunicação prévia, né? Então tem que ser entendido nesse contexto. Isso. A minha divergência ela se mantém porque eu entendo que é um vício do próprio lançamento, né, da constituição do crédito tributário, que deve ser lançado como responsável, artigo 131, inciso 3º do CTN, e a questão de que só há nulidade quando houver prejuízo, né, são situações, esse entendimento deve ser aplicado em situações processuais apenas, não aqui, que no meu entendimento aqui se trata de um vício da própria constituição do lançamento. Então eu entendo que é um vício, digamos, mais grave do que, de modo que ficaria em segundo plano aqui a questão se houve cessamento de direito de defesa ou não. Tá bom. Mas sim por ser um vício do próprio lançamento. Eu acho que encerramos a discussão. Então, Andréa, dá provimento ao seu recurso. Cleberson. Eu acompanho a doutora Andréa. Se a doutora Andréa quiser agregar essa questão
Vou agregar, já anotei. Ele modifica, no que eu sempre falo, né, que isso modifica, a própria motivação do lançamento fica prejudicada, e para que eu refaça isso, eu teria que modificar a motivação. Modificando a motivação, isso é vício material. Se a doutora André quiser agregar, eu fico satisfeito, porque completa, né? Já agreguei. Completo, eu acho que todos também concordam, assim, no modo geral, com essa situação. Então, eu acompanho, presidente. Raide. Acompanho. Pinheiro. Acompanho. Acompanho. Matheus. Pelas conclusões. Por unanimidade de votos, dar provimento. Votou pelas conclusões o Matheus. Item 37. Era do Raide, né? Qual o número, por favor? 37. Obrigado. O que ficou para trás? Ai, desculpa. Presidente, Ai. esse 88, ele serve para 89 também, né? Só Sim, pra deixar sim, claro. sim. Bem lembrado. Raide, item 37, o que era mesmo? Sim. Qual foi o problema mesmo que determinou as vistas? Só para refrescar a memória nossa aí. Deixa eu abrir o processo. Mas creio que seja a distribuição, né, de lucros, distribuição de rendimento, a contabilidade da empresa. Creio que tenha sido isso. Deixa eu abrir para lembrar. É o 37 ou 39? 39? 37. Mas não estava na ordem inversa? Ah, não. Inversa de tributos. Eu fiz o de previdência primeiro. Inversa de tributos, aí fui no ITR e agora eu cheguei no imposto de renda. Aí no imposto de renda eu fui pela ordem. Mas se quiser fazer o 39 primeiro, não tem problema não. Vamos fazer o 39 então, já que você quer. Eu acho que o 39 era de uma resolução, doutor Raide. Isso. Acho que ficou em dúvida sobre o encaminhamento da resolução. Minha sugestão foi por juntar a DIF e depois intimar a fonte pagadora para anexar, para informar se está correto, bem como apresentar os comprovantes, né, de pagamento a fim de sanar a dúvida posta. É isso aí. Aí o Raide falou que ia olhar também. Doutor Cleber, chegou a alguma conclusão, doutor Cleber, sobre o demonstrativo de apuração do imposto, se realmente essa suposta omissão não influenciou? Sim, eu tenho opinião, sim. Pode falar. Eu só abrir aqui que eu... Só um momento. É do seu Procópio, né? Uhum. José Procópio. É o seu Procópio. Final 2012, 92. Isso, Não, o que eu, analisando os autos aqui, doutor Raide, eu cheguei à seguinte conclusão. As alegações do contribuinte é que ele informou na declaração dele o valor que ele recebeu. E referente a 2 aluguéis, que seriam nomes muito parecidos dos locatários, né? O CEPEL e o outro era... Um era o CEPEL... Não sei se só tem o nome aí, doutor. CEPEL. Um era o CEPEL e o outro era CEPEL. A diferença é
Exato. Mas o CEPEL, Comércio de Produtos Elétricos, CEPEL, Comércio Eletrônico, quer dizer, dá até a impressão que são empresas que haja alguma relação. Mas então ele disse que informou todos os atores. Aí ele diz que, em relação ao um, o que fez a fiscalização? A fiscalização reduziu os rendimentos de um e aumentou do outro. Isso está bem claro na revisão. Era diminuiu de um e aumentou do outro. E além de glosar o imposto de renda que ele declarou como emitido na fonte. Ele alega que os valores foram todos declarados. Se somar o valor que a fiscalização considerou de um e de outro, é exatamente o valor que ele declarou. Acho que esse cálculo que o senhor fez, né? Exato, agora, posteriormente, depois da leitura, né, eu fiz mais uma vez e realmente dá igual. Só que na apuração anterior, eu já tinha feito, mas na apuração anteriormente eu tinha entendido que a pessoa tinha lançado ainda. Mas aí, observando direitinho, o senhor vai me complementar, creio que a diferença tenha sido no quesito que julgamos nos outros processos desse contribuinte, que foi realmente a glosa, a diferença do lançamento mesmo foi a glosa, o problema do lançamento é a glosa da compensação do imposto de renda retido na fonte, né? Perfeito, Na página 16 do processo, pode-se observar que a fiscalização, ela tomou os rendimentos declarados, seja de pessoa física e jurídica, que o contribuinte declarou. Ela considerou esse valor e fez um ajuste. Ela diminuiu. Esse procedimento, como 421 mil, aí ela reduziu os 46, que era o excesso em relação a uma das fontes. Então era como se o contribuinte tivesse, quando o contribuinte tivesse não declarado esses rendimentos, né? Esse procedimento é um procedimento que não é usual, né? Ao menos, eu não sei se o doutor Pinheiro e a doutora Miriam, era usual na DRJ esse ajuste de rendimento apurado para reduzir. E depois ele considerou toda a omissão. De qualquer maneira, poderíamos... Essas DIF realmente elas fazem falta aqui para entender. Agora, em relação à fonte pagadora, as fontes pagadoras, o que eu apurei, uma simples consulta à situação do cartão do CNPJ, é que uma das empresas já tinha sido baixada, doutor Raíssa. E a outra, ela permanecia ativa. Só, inclusive, alterando o nome para ficar próximo ao nome da primeira. O que é mais um sinal que me parece que são empresas relacionadas. Então, o que eu quero dizer é que eu não sei, essa de solicitar a fonte pagadora, não sei que resposta que vai vir, né? Mas poderia também solicitar, então, a fonte pagadora que fizesse a confirmação dos valores declarados em DIF. Outro detalhe em relação ao imposto que foi glosado é que eu entendi, doutor Raide, que nos contratos, os contratos foram feitos pelo valor líquido e dizia que a obrigação era do locatário recolher os impostos. Se for assim, se for nesses termos o contrato, ou seja, aí o locatário ele repassava já o valor líquido que estava no contrato, ficando a responsabilidade pelo pagamento dos impostos com ele. Mas aí eu fiquei, a dúvida que surgiu nessas circunstâncias,
eu posso considerar que foi retido? E que cláusula é essa? A lei não fala que é o locatário, pessoa jurídica, que tem que reter o imposto na fraude? Para que isso estava escrito no contrato? É como se muitas vezes se faz, presidente. Eu vou ser contratado para prestar um serviço. Aí diga o seu preço. Eu digo, o meu preço é 5 mil. Livre de impostos. Então, quer dizer, é 5.500 porque você vai ter que pagar o meu imposto, que tem que ser... 5.500, 6, sei, 7, não me entendi. interessa. Eu quero meus 5 mil. É esse o meu preço. Esse era mais ou menos assim que eu entendi. Então, o líquido. Entendi. Se for assim o líquido, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se pode considerar, pode-se presumir que se não houve recolhimento pela fonte pagadora, se ele poderia, assim mesmo, considerar para deduzir no ajuste. Eu tenho minhas dúvidas. Doutor Cleves, eu creio que pode. Quando ele lança o bruto, não? Quem lança o bruto? Quem declara o bruto é o contribuinte, não? O contribuinte declara o bruto. Não declara só o... Não. Observe, doutor Raed. Vamos na página... Isso é a regra. Ele deveria declarar o bruto e o imposto retido. Agora, e se ele declarou o líquido só? Doutor Raed, observe, por exemplo, o folha 6. A folha 6 da impugnação dele. Depois ele repete, né? Olha a folha 6, tem uma tabela. O apoio caiu. Tem problema. Retornou. Veja que na folha 6, ele diz o valor recebido é o 124 mil. E é o que a gente se baseia, né? 124 mil seria o somatório, juntando as duas fontes pagadoras lá da fiscalização, daria 124 mil. Mas observe, se o que ele recebeu é 124 mil e o imposto retido é 28, não dá o 131, que é o bruto ali, o valor do aluguel. Veja que dá mais. Exatamente por quê? Porque esse valor recebido é o valor contratual. É o valor livre de impostos. Porque se fosse somar valor recebido, e ainda que tenha a taxa de administração, que tem que ser descontada, né? Mas ela deve ser o quê? 5%, talvez? Porque são muitos imóveis, não deve ser 10%, né? Se for considerar, seria 124 mais 28. Já seria 152. O senhor percebe? Estou percebendo. Então, eu entendo. Então, isso só me confirma exatamente a percepção que eu tive nos contratos, e que foi pactuado. É líquido esse valor. Os impostos e outros tributos, e qualquer outra despesa, conta do locatário. Aí eu entendo comprometida essa ideia de que deveria ter sido retido. Mas aí o processo ainda tem uma outra peculiaridade que não dá para entender muito bem, doutor. Isso também não se entende muito bem. Qual que é a peculiaridade? Essa fonte que ele declarou um valor maior, que a fiscalização entendeu que era menor, com base na DIF, a fiscalização glosou integralmente os 28 mil que ele declarou. O que significa isso? Que na DIF, para essa fonte pagadora, não tem nenhum imposto retido. Em compensação, naquela outra fonte pagadora, que o contribuinte diz que o aluguel que ele informou é bem menor, que é R$300 por mês, ele disse que é um quarto, uma sala em péssimo estado, lá no centro, no centro de São Paulo. Ele diz assim, que o valor seria bem menor, que ele informou, e que ele informou que não foi retido nada. Nesse valor, que a fiscalização considerou como metido, tem lá 9 mil que a fiscalização considerou como imposto retido, que acrescentou. Então,
torna ainda mais confusa a situação, né? Que não é simplesmente... parece que eu não sei o que acontece realmente, o que acontece, se quem pagava, quem não pagava, mas já tem esses 9 mil que foi informado de imposto de renda retido na fonte pela segunda fonte pagadora, que o contribuinte diz, não, essa não teve retenção nenhuma, pelas tabelas que ele traz. Vamos ver se tem uma aqui para ilustrar. Não, na impugnação não, vai ter só lá no recurso. No recurso vai ter essa... Veja os recibos, né? Os recibos, eles trazem aluguel líquido. Trazem aluguel líquido, imposto predial, taxa. Isso, inclusive, pelo que eu estou entendendo dos recibos, um dos exemplos aqui, que é um recibo da imobiliária, folha 117, doutor Raí. Se eu observar o recibo da imobiliária, o locatário, ele paga, além do aluguel líquido, ele paga uma parte do imposto predial, água e esgoto, um abono que eu não sei bem, não me lembro, não li direito, mais aprofundado, o abono conforme causa contratual. Aí ele vai receber 10.598, é o geral, enquanto o aluguel líquido é só 9.300. Então, o locatário está passando outros valores para pagar. Agora, o imposto de renda, que está escrito à mão, descontado desse pagamento, o valor de 1.900 sobre aluguel. O que significa isso? O valor que deveria ser do imposto de renda, o locatário está repassando para o locador fazer pagamento? Ou, nesse caso, o locatário é que deveria fazer, como a lei diz, deveria fazer o recolhimento em DARF? De qualquer modo, o rendimento bruto, eu, para mim, tenho certeza que o rendimento bruto... Não foi informado. Não foi informado, exatamente. O rendimento bruto não foi informado em relação a esse contrato mais alto, né? Porque em relação ao outro, aparentemente não teria nenhuma retenção, porque o valor era de R$300. Então, essa é a minha percepção aqui. Aí, o que se pode fazer, acho que é mais ou menos a linha do que o doutor Matheus sugere, anexa as DIF e pede para pronunciamento da fonte. Só que eu já faço a ressalva. Como o processo demora muito tempo, as empresas elas vão encerrando as atividades ou vão se extinguindo, né? Não sei o sucesso aí que vai vir a resposta, né? Se vai ter sucesso. Mas talvez essa minha avaliação possa lhe ajudar depois, no futuro, doutor Raíde, nessa sua análise, né? Sem dúvida. Essa sua análise aí. Mas esse procedimento contratualmente está dizendo que o locatário ficaria responsável pelo imposto de renda, eu vejo que já não se pode exigir, presumir que teria que ser feita retenção, etc. Não, isso aí, acho que deveria ter provar que o... Não, isso aí, doutor Fábio, eu não vejo como o maior problema. Se o contribuinte tivesse declarado a totalidade, né, somado com o eventual suposto imposto descontado ou imposto de renda recolhido na fonte, com o que realmente recebeu, né? Inclusive, eu fazendo o cálculo aqui, doutor Raíde, se eu não estou enganado, a imobiliária aqui, ela aplica porque o contribuinte o contribuinte tinha muitos imóveis, né? Então quem fazia tudo é imobiliária, né? O contribuinte era uma pessoa bastante já idosa, né? Que tinha muitos imóveis e vivia fonte de renda, ao menos uma boa parte da fonte de renda era aluguéis.
Eram aluguéis. Pelo que eu assino no cálculo que eu fiz, se eu não estou enganado, na hora de aplicar na tabela mensal, para ver quanto tinha retido, a imobiliária utilizava o valor líquido, o que já não está correto. Teria que partir de um valor bruto, aí fazer o cálculo. Também tem esse detalhe. Bem, o encaminhamento é a diligência mesmo, então. Eu não sei se por esse fato de não estar o bruto. Mas qual que é a relevância da DIRF aí? Em tese, a fiscalização adotou o que está na DIRF. Por que precisa confrontar com... Porque o valor das duas DIRFs, aparentemente, o valor de remuneração das duas DIRFs somados, dão exatamente o valor informado pelo contribuinte declarado. Mas o valor da divergência não está no valor declarado de rendimento, está no valor de retenção, não é? Isso aí eu não cheguei a confirmar isso, doutor Pinheiro, mas pode ser, porque por causa desse procedimento do contribuinte de... Porque, pelo que eu fiscalização entendi, o fiscal, ele realoca os valores e o contribuinte diz que, na verdade, essa realocação está incorreta, que o correto seria o que ele fez, e o erro estaria na DIRF, não no que ele fez. Perfeito. Vamos só calcular aqui, ó, dá 420, 426. Ele apurou 426 e 600 e pouco. Ele apurou uma omissão em relação a rendimentos de uns 5 mil reais. Mas eu acho que esses 5 mil reais seria até de pessoa física, né? Pessoa física, ele já reconheceu e já pagou. Talvez, doutor Raide, esse raciocínio do doutor Pinheiro, ele possa ser levado em consideração, que o problema não está nos rendimentos, né? Já que a fiscalização fez esse ajuste. Que agora que eu fui fazer esse cálculo quando eu somo rendimentos tributáveis após o ajuste mais omissão, dá apenas 5, 6 mil acima do declarado pelo contribuinte. O que seria resultado da omissão da pessoa física, não da pessoa jurídica. Então, o problema todo estaria concentrado na glose. Eu estou falando na página 16, doutor Pinheiro. Olha, o de recebidos de pessoas físicas, o valor de rendimentos para o titular foi 8.757, omissão apurada. Porque eu acho que 786. Eu acho que nesse procedimento da fiscalização, o contribuinte até saiu beneficiado na pessoa jurídica, doutor Pinheiro. Porque, em tese, as DIRFs vão simplesmente reproduzir o que está aqui na atuação. Até porque o contribuinte, me corrija se eu estiver errado, Dr. Raide, ele diz que o erro está na DIRF. Correto. Se o erro está na DIRF, vai constatar o que foi lançado, porque se ele mesmo já está dizendo que a DIRF está errada... O lançamento foi feito com base na DIRF, né? Não, mas eu acho relevante esse ponto que o doutor Pinheiro trouxe. Na verdade, isso não teve nenhuma... Analisando aqui o cálculo mesmo, a omissão de rendimentos repercutiu só na pessoa física, de rendimentos oriundos de pessoa física. E esse ponto do líquido, essa questão de informação de líquido, coisa e tal, que o senhor destacou, do rendimento líquido, de certa forma, pode até justificar não houve retenção. Se não houve retenção, só poderia
ser aceito o que foi retido efetivamente, aliás, o que foi efetivamente recolhido. Recolhido. Eu tô me inclinando agora nesse raciocínio mesmo. Eu acho que é isso. Acho que essa podia ser, realmente, podia ser... Me explica isso aí que eu não acompanhei o raciocínio, não. Foi rápido demais. Eu não tinha feito esse cálculo aqui, quanto é que tinha ficado a omissão aqui. Mas a omissão, página 16, se quiser olhar a página 16, o contribuinte declarou 421 mil de rendimentos, pessoa física e jurídica. Aí o fiscal fez uns ajustes. Então, ficou como rendimentos o quê? O declarado de 374, mais 52 de omissão. Então, a diferença está dando 6 mil, 5 mil. Isso é pessoa física. Como eu disse, acho que nessa operação, em relação à pessoa jurídica, até o contribuinte saiu beneficiado, né? E a omissão até é menor. Então, realmente não... Teria que só explicar isso para o contribuinte, que até agora ninguém tinha explicado, né? E quanto à glosa, eu acho que a glosa é devida, em razão dessa circunstância, que para mim é muito clara que não houve retenção. Porque foi pactuado para pagar o líquido e ficaria a responsabilidade por conta do locatário, quando na realidade o pacto tinha que ser valor bruto e aí ele descontava o valor retido. É que não houve retenção, né, doutor Cláudio? É porque, se houve, ele não declarou de maneira adequada os rendimentos recebidos, né? Se houve. Não, esse é um ponto até um ponto adicional que não cabe mais aqui, que seria o caso de lançamento, né? Seria lançar essa diferença de rendimentos omitidos. Porque ele, ao lançar rendimentos como líquido, inclusive, como eu ressaltei, o cálculo da antecipação no caneleão não, seria no caso da antecipação da retenção, era feito pelo líquido também, errado, equivocado. Então, tudo isso geraria mais imposto a pagar. E aquela tabela que eu lhe mostrei, que o próprio contribuinte traz, doutor Raid, é uma prova disso. Que o valor declarado não é o valor dos rendimentos, o rendimento bruto, que é a base de cálculo. Rendimento antes do imposto de renda. Isso. Aí, no caso, então, já dá para julgar. Não precisa da diligência, certo? Do meu modo de ver agora, com esse detalhe do que foi lançado pela fiscalização, eu encaminho desse modo, aguardando o posicionamento do doutor Raid, né? Eu posso alterar a resolução para adentrarmos ao mérito, especificando os seguintes tópicos. Quanto à omissão de rendimentos de serviços de pessoa jurídica, vou esclarecer que, na realidade, não houve fato gerador, não houve apuração de base de cálculo quanto a essa infração, uma vez que a retificação, diminuindo uma fonte pagadora e aumentando a outra, corresponde ao mesmo valor. Isso na pessoa jurídica, né, doutor Raid? Houve omissão para a pessoa física, que é outra infração, né? Não, eu falei pessoa física? Não, falou jurídica, tá certo. Sim, eu falei a pessoa jurídica, o que está em debate. Só para deixar claro que é na pessoa jurídica, né, a omissão. Sim, e quando a gente vê o demonstrativo de cálculo do imposto, ao diminuir, ao subtrair o item 4 do item 2, dá justamente a omissão apurada na pessoa física, ou seja, em relação à infração à omissão de rendimentos de pessoa jurídica, não houve, como se diz... Não houve lançamento de omissão de rendimento de pessoa jurídica. Não repercutiu na base de cálculo, não repercutiu no imposto, certo? E em relação ao item 2, que é a compensação, de fato não há direito para o contribuinte, que resguarda o contribuinte, pois de acordo com os documentos postos aos autos, quais sejam o contrato, que demonstra que o rendimento pago é o rendimento líquido, assim como os recibos emitidos
administradora do imóvel, e entre outros, não comprova a retenção do imposto do IRRF, e até mesmo a tabela lançada na impugnação do contribuinte demonstra claramente que se trata de rendimento líquido, né, não bruto. Que ele informou o rendimento líquido, não o bruto. Líquido, isso. Eu acho que basicamente é isso, a explicação do voto. E aí você vai negar provimento. Negar provimento. Tem algo mais para acrescentar? Isso, até esse fato dele informar um rendimento líquido até daria ensejo a omissão, né? O que fica configurado é que houve omissão de rendimentos, mas que isso seria objeto de ação fiscal. Tá? Então, negar provimento. Cleberson. Eu acompanho o voto do relator. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou interromper aqui a sessão, só um minuto. Para